Qual o espaço para reabilitação do ombro na síndrome do impacto ou na dor no manguito rotador relacionado aí a uma impactação no ombro? Então esse é o tema de hoje da nossa conversa. Para quem gosta de ombro, de reabilitação do complexo escapular, do complexo do ombro, hoje é o dia da gente discutir um pouco esse ponto importante aí. O que é o síndrome de impacto do ombro? Síndrome de impacto é uma condição que a gente por muitos anos imaginou que é aquela pessoa que quando levanta o braço, quando faz atividades com o membro superior, principalmente depois de uma certa idade, um adulto meia idade aí, 40, 50 anos, acaba em algum momento tendo uma impactação entre a cabeça do húmero e o teto acromial, o espaço coracoacromial ali, tá? Seja um espaço interno ou externo. E quando você faz esses movimentos de tanto bater a cabeça no húmero no acrômio, você com o tempo pode gerar uma bursite subacromial ou até mesmo uma tendinite do supraespinal, que é a compressão, tá? Ali do tendão do supra ou em alguns casos do tendão do subescapular, alguns casos do tendão do redondo menor e principalmente do infraespinal. Em qualquer momento você pode ter impactação do tendão do manguito rotador. E a gente acreditou nisso. Tanto é que a síndrome do impacto ela é dividida em 3 tipos. Ela é dividida em tipo 1, quando é um processo inflamatório. Tipo 2, quando é um processo degenerativo. Já é uma impactação mais prolongada de anos. E o tipo 3 é quando tem uma ruptura do tendão do supra total. E o cara faz o sinal do shrug. Quando ele vai levantar o braço, ele só consegue fazer se ele usar bastante aqui o trapézio. Mas você tem a impactação do tendão do supra e chega no momento que ele rompe. Eu vejo isso muito depois dos 55, 60 anos, quando já tem dor crônica, uma hora o tendão rompe e dá um sinal de shrug. Essa síndrome do impacto, a gente por muitos anos tratou errado. Por quê? Porque quem tinha síndrome do impacto, o físio ia lá e me metia TNS no cara, me metia ultrassom no cara, que nem chegava lá até o tecido-alvo, parava no deltoide. Fazia TNS, que não ia adiantar de nada, porque o problema é mais mecânico. Fazia fortalecimento com pezinho para frente e para trás, para um lado e para o outro, e trabalhava deltoide. A gente sabe que o deltoide tem um vetor de superiorização da cabeça humeral. E quando o deltoide está muito ativo, e o supraespinal e o redondo menor, o infra, o manguito rotador não está, o que acontece? Você sobe a cabeça do húmero e aproxima muito mais a cabeça humeral do teto acromial, predispondo a lesão. Então a gente, por um momento, tirou um pouco o que é o trabalho do deltoide aí em quem tinha dor no ombro, beleza? Eu tô dando só um overview, tá? Aí chegou uma hora que nós entendemos e falamos, espera aí, então quer dizer que eu preciso começar a fortalecer o manguito rotador como um todo, porque o manguito rotador ele tem a função de, quando ele está bem forte, de deprimir a cabeça do húmero. E quando eu tenho uma depressão da cabeça humeral, quando eu faço o movimento acima da cabeça, eu aumento o espaço subacromial. E isso diminuiria a impactação. E aí toca nós físios lá e faz e fortalece com borrachinha para um lado, para o outro. Até que eu publiquei um artigo mostrando que, na verdade, as pessoas que tinham dor no ombro, tá? Esse artigo foi publicado no Brazilian Journal of Physical Therapy, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, mostrando que quem tem dor no ombro, normalmente eles têm menos força de rotação externa do que de rotação interna. É 2:1. Ele tem o dobro de força de subescapular para metade da força de infraespinal e redondo menor. Então, eu comecei a dizer, eu sempre começo trabalhando o manguito rotador numa relação 2:1. Então, se eu faço 8 séries de rotação lateral, eu faço 4 séries de rotação medial. Porque quem tem dor no ombro, normalmente ele tem os rotadores externos mais fracos do que o rotador interno. Então eu não posso pegar uma borrachinha e ficar trabalhando rotador interno e externo na relação 1:1, porque senão essa discrepância ela vai continuar. Os dois ganham força, mas eu não equilibro. Por isso que eu trabalho 2:1, mais rotação lateral do que rotação interna, tá bom? Então eu tento trabalhar esse equilíbrio. Então por muitos anos a gente imaginou que fortalecer manguito era a peça-chave desse quebra-cabeça que é a síndrome do impacto do ombro. Até que, tá? Alguns trabalhos de biomecânica, Paula Ludwig, Kuss, Annie Kuss, Kibler, os caras da biomecânica aí
Esses caras mostraram que tinha um negócio chamado discinese escapular. O que é a discinese escapular? É um mau posicionamento da escápula que justamente não faz o upward e não faz o tilt anterior. Então pessoas que tinham insuficiência de serrátil anterior e de trapézio inferior acabavam tendo um movimento anormal da escápula. E esse movimento anormal da escápula, esse déficit de rotação para cima quando eu faço o movimento, ou quando a escápula ela inclinava excessivamente para frente, isso diminuiria o espaço subacromial. Eu rebaixaria o teto acromial e aproximaria o acrômio do húmero. E isso acabaria gerando uma impactação anterior do ombro e dor no ombro. Quando nós descobrimos isso, nós começamos a fortalecer serrátil anterior e trapézio inferior em todo mundo que tem dor no ombro. Eu mesmo faço muito os exercícios de punch para trabalhar serrátil anterior, o bear hug, né, que é o abraço de urso. Eu faço muitos exercícios da série de Blackburn, que são aqueles exercícios para colar a escápula no gradil costal. Faço muito trabalho de log roll, muito trabalho de remada para trabalhar romboide. Faço muito trabalho de cobra, que é essa extensão aqui com o braço em lata cheia, que seria a rotação lateral, para trabalhar trapézio inferior. Faço muito exercício na parede de estabilização rítmica de serrátil anterior, ou seja, depois que a gente descobriu o que é a discinese escapular, a gente começou a trabalhar, antes de começar a fazer manguito rotador, a gente estabilizava os músculos ao redor da escápula, porque a gente acreditava que esses músculos da escápula trabalhando de forma precisa, o upward, que é a rotação para cima da escápula, o upward já está aumentado e o tilt anterior diminuído. Eu ia melhorar o posicionamento da escápula. E justamente porque os músculos do manguito rotador, todos eles saem da escápula, não adiantava eu falar em fortalecer manguito se a escápula estava instável, se o movimento dela era anormal. Eu precisaria, antes de entrar com o manguito rotador, na dor anterior de ombro, eu precisaria entrar com estabilização escapular antes. Então eu comecei a inverter a ordem. Eu trabalho escápula e no meio para o fim eu começo a entrar com o manguito rotador e depois eu faço exercícios que unam os dois. Até alguns exercícios de rotação em cadeia cinética fechada. Beleza? Aí a discinese escapular veio à tona, mas da mesma forma que o valgo dinâmico veio e depois ele acabou se mostrando não como um fator de risco para algumas lesões, para outras sim, a discinese idem. Tem um trabalho da British Journal, onde os autores mostraram, num estudo de corte, que quem tem discinese escapular tem 43% de chance a mais de desenvolver dor no ombro, o atleta. Ao mesmo tempo, tem trabalhos mostrando que a discinese escapular não necessariamente é um fator de risco, que ela pode ser mais a consequência da dor no ombro do que propriamente a causa. Ela pode ser uma adaptação ou pode ser fisiológica muito mais do que a causadora das lesões de ombro. Então ficou meio que essa incógnita aí, se a discinese é causa ou consequência, né? Fato é que quando você atende um paciente, um atleta, e que apresenta uma discinese positiva, eu tenho que dar esse trabalho de força do manguito rotador e do serrátil anterior, sem dúvida nenhuma. Bom, entendido o que é síndrome do impacto, entendido o que é a discinese escapular, entendido a importância do manguito rotador e entendido a importância de você não trabalhar muito deltoide sem ter um manguito forte. Beleza, eu gosto muito nesse contexto de trabalhar muito mobilização torácica e liberação miofacial de trapézio superior. Eu acho que essa engrenagem ela funciona bem quando você aborda todos esses pontos. Só que tem alguns trabalhos, até alguns da Ludwig, mostrando o seguinte, galera, que eles fizeram um trabalho com footprint na ressonância e com trabalho 3D, que eles marcaram a área de inserção do manguito rotador, principalmente do supra, aqui nessa região que logo aqui lateral aqui ao tubérculo maior do húmero. E eles mostraram, olha que interessante, né? Que quando você faz a elevação do braço no plano da escápula, quando você faz uma abdução do braço,
A partir do momento que você está subindo o braço, entre 30 graus e 70 é o momento onde mais existe a tendência de ter compressão desse footprint do supra. É o momento onde o espaço subacromial está menor, mais próximo desse footprint, que é a área insercional do tendão do supra. Então é como se de 30 a 70 fosse a angulação onde mais está tendo impacto no ombro. E que depois que você passa dos 70, 90 e vai lá para cima, o fato de você fazer isso aqui, ó, você acaba... o tendão ele vai para dentro e você acaba afastando, você aumenta o espaço entre o teto acromial e o footprint do supraespinal. Então é como se lá em cima, onde a gente acha que o impacto ocorre, é como se não ocorresse ali. Se o impacto ocorresse maior, de 30 a 70. Então até tem uma pergunta que é a seguinte: será que o impacto existe como a gente imagina? Muito doida essa sequência de trabalhos lá, Ludwig. Só que, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele existe, a gente se pergunta em qual é a angulação que ele mais dói. Por quê? Porque se o impacto é de 30 a 70, por que as pessoas têm dor quando estão aqui em cima? Então, por isso que a gente sempre achou que o impacto mesmo ocorresse aqui em cima, né? Porque a gente vê isso clinicamente. Só que aí a gente para pensar, talvez é porque aqui em cima o vetor de força, a alavanca, a ação do manguito rotador é muito maior de tentar fazer a força couplé, a força de puxar a cabeça do húmero para dentro da glenoide. Então talvez mais por uma ação muscular excessiva lá em cima que a pessoa desenvolva dor no ombro do que propriamente a impactação anterior. É muito doido isso, né? São paradigmas que a gente vai quebrando, mas que mesmo assim ainda não é um fato. São hipoteses, né, clínicas e biomecânicas. O que é uma hipótese? É uma tese que ainda é fraca, que talvez no futuro possa vir sedimentar. Mas então, resumindo a bagunça toda, existe sim o impacto. A gente, não dá para não falar que é impacto. Eu tenho tantos amigos e sócios que são cirurgiões de ombro e eles falam, quando eu entro com o artroscópio ali, o tendão tá todo esmagado, tá todo comido, tá todo degenerado, tem uma cordinha ali que tá toda esfiapada, né? Então, existe, alguma coisa pinça sim, mas talvez a gente tenha que trabalhar mais, estudar mais para entender melhor esse mundo do impacto subacromial. Tirando aquelas questões psicossomáticas, que eu não acredito tanto no ombro como tem para a lombar, mas que sem dúvida que alguma coisa tem. Que é aquela pessoa que já tem dor crônica, dor há muitos anos, até alguns com nível depressivo, porque tem dor crônica, e essas pessoas tudo dói, essas pessoas somatizam, e isso pode também atrapalhar a evolução. Agora, por isso que, justamente por ter tanta coisa biomecânica, psicossocial envolvida, que a gente se questiona, e foi por isso que eu trouxe aqui para nossa discussão esse paper aqui, ó, tá? Que olha aqui, eu vou mudar aqui para vocês, ó. Mais uma entrega minha com carinho ali. Olha que interessante esse trabalho de discinese escapular. Esse aqui é o trabalho que eu mostrei da British Journal 2018, ó, mostrando que atletas que têm discinese escapular, eles apresentam 43% maior risco de dor no ombro. É uma revisão sistemática com meta-análise. Então não podemos desprezar, óbvio, a discinese. O fim de uma era, sangria para quem tem pneumonia, repouso prolongado para quem tem dor lombar e a descompressão cirúrgica do manguito são outras ilusões clínicas. Olha isso. O Jeremy Lewis, ele bate pesado, esse cara. Ele é bom demais, mas ele gosta de uma polêmica, né? Ele bate firme, bate pesado. Ele colocou o seguinte, ó. São 2 comentários clínicos onde ele faz uma revisão de alguns papers interessantes aí na área. E ele coloca o seguinte, ó. Qual é o objetivo de você fazer uma descompressão cirúrgica para quem tem acrômio ganchoso ou acrômio curvo? O cirurgião entra ali e ele raspa o teto acromial para tentar aumentar esse espaço entre o acrômio e a cabeça humeral. E a cirurgia, então, é para corrigir a normalidade óssea. Mas ele coloca que isso ainda é uma incógnita. Por quê? Porque a síndrome do impacto aí, se é que a gente vai chamar de síndrome do impacto, eu vou falar agora, ela é multifatorial. Será que só fazer uma cirurgia para corrigir o teto acromial, ele vai resolver tudo isso? Por isso que ele coloca, ó,
que não há diferença entre você fazer a cirurgia e você realizar uma sequência de exercícios graduais, progressivas. Existem vários trabalhos que já mostraram isso, com follow-ups de 1 ano até 5 anos. Inclusive tem um paper interessante que eu quero que vocês leiam, que está dentro dessa pequena revisão aqui, que é o seguinte: eles pegaram um grupo e fizeram fisioterapia, tá? Fisioterapia com 10 sessões de fisioterapia. Num outro grupo, eles fizeram fisioterapia através de exercícios de força, exercícios de fortalecimento, e em pacientes que tinham feito uma cromioplastia, que tinham feito uma artroscopia para fazer uma limpeza do teto acromial. E pegaram outro grupo que chegou aí e fez o reparo cirúrgico do manguito rotador, uma cirurgia que já precisa aí de umas 4 a 6 semanas ficar de tipóia sem movimento. E acompanhou esses caras por 1 ano de follow-up. E não houve diferença entre eles. Então, ele questiona muito esse paradigma de que tem que operar o impacto do ombro. Por quê? Porque ele coloca que talvez o repouso relativo pós-operatório mais uma reabilitação bem feita por meio de exercícios progressivos, talvez essa seja a chave da melhora e não a cirurgia em si. Por isso que quem operou versus quem não operou, os dois grupos não têm diferenças, mas os dois melhoram. Essa é a conclusão do autor, né? Bem interessante. Eu faço mais uma colocação, que é essa nova nomenclatura que a gente está usando. Mas como muitas vezes a dor não está linkada 100% ao impacto, porque você pode ter uma discinese, você pode ter fraqueza, você pode ter irritação, você pode ter uma bursite, o termo correto ou o termo mais da moda aí, mais moderno para você usar nessas pessoas que têm dor, que tem um sinal de Job positivo, que tem um Hawkins-Kennedy positivo, que é quando você faz a rotação interna do ombro, estando ele a 60 graus de flexão. Quando você faz um arco doloroso, um Nier, e dá positivo, o certo seria você falar então uma dor no ombro relacionada ao manguito rotador. Dor no ombro relacionada ao manguito rotador. Rotator cuff related shoulder pain. Então, a dor no ombro relacionada ao manguito rotador. Então, esse seria um termo mais da moda, até melhor do que a síndrome do impacto do ombro. Porque a síndrome do impacto não necessariamente é o impacto que está causando o problema. Principalmente se a dor ficar mais alta, segundo esses novos relatos aí literários, como eu citei anteriormente. Isso é importante demais a gente avaliar, porque eu tive já muitos pacientes que tinham um GERD. O que é um GERD? Um GERD é quando você tem um déficit de rotação interna. Pessoas que têm uma certa fibrose, uma certa contratura da cápsula posterior do ombro. E esses caras, quando vão rodar o ombro internamente, eles têm um déficit de rotação interna quando eu comparo o outro lado. O lado sintomático, ele tem um déficit de rotação. E aí eu vou mostrar esse paper aqui para vocês, como eu gosto sempre de dar as minhas aulas com paper próprio, não gosto de só empinar com outras pipas, eu gosto de ter as minhas pipas. Tá aí o 2º ou 3º artigo do meu grupo que eu mostro para vocês. Esse é um trabalho onde nós pegamos jogadores amadores de tênis e avaliamos o ombro que dói versus o ombro que não dói. E o interessante, nós avaliamos a amplitude de movimento, tá? De rotação medial e lateral do ombro, avaliamos a força desses caras e a retração de cápsula posterior, que é um teste que você faz para saber se o cara tem um déficit de rotação interna ou não. E olha os resultados desse paper que nós publicamos em 2013. Tenistas amadores sintomáticos que têm dor no ombro, eles apresentavam uma maior contratura de cápsula posterior. Eles tinham um déficit de ADM em rotação interna e eles tinham um aumento da rotação externa, ó. Então a amplitude total está igual, mas era uma diminuição da rotação interna e um aumento da lateral. E olha que interessante, eles tinham déficit de força dos rotadores laterais em relação ao grupo que não tinha dor. É por isso que eu falo da importância de você trabalhar a discinese escapular. Lá, o que nós fizemos no exame, ó, um teste que avaliava o déficit de rotação interna
Aqui avaliando com o handheld, um dinamômetro, a força em rotação interna e externa, onde nós chegamos a todas essas conclusões aí. Resumo da ópera. A dor relacionada ao manguito rotador é uma calamidade pública praticamente, porque muita gente tem dor no ombro, muita gente hoje jogando beach tênis, no crossfit, na musculação, esportes de acima da cabeça. Entretanto, muita gente que trabalha com mouse, que vai e volta no escritório o braço o dia inteiro, muita gente que às vezes pelo próprio envelhecimento do tendão, acaba pegando uma sacola pesada, uma mochila, e a hora que está lá movimentando no final de semana, desenvolve dor. Muita mulherada que põe bolsa pesada no ombro, que carrega filho no colo e que fica ali comprimindo o manguito rotador, fica tensionando o manguito rotador. Muita gente que às vezes foi fazer uma viagem e nessa viagem fez mochilão. Enfim, tá? Por vários motivos e em várias condições, em várias idades e vários públicos, pode desenvolver essa dor no ombro. E muitas vezes essa dor no ombro, ela tem tratamento conservador. A literatura já tem mostrado que se for um processo inflamatório do supra, do infra, do subescapular, se for uma dorzinha aqui acromioclavicular, se for uma dor aqui no coracoide, se for uma dor de uma retração de cápsula, se tem uma discinese escapular presente, ou até se já existe um afinamento do tendão do manguito com micro-rupturas, com rupturas parciais, põe esses caras dentro de um programa de reabilitação. Põe esses caras dentro de um programa de fisioterapia, de reabilitação e depois uma continuação na academia, no pilates, para depois manter os exercícios, manter a condição muscular. E depois disso você vai reavaliar. Há uma chance enorme disso aí evoluir bem. Enorme. Só com técnicas de terapia manual, só com técnicas de ganho de amplitude de movimento em abdução e elevação, em alongamento de cápsula posterior, só num trabalho de mobilidade torácica, porque o tórax faz você aí, você que está em casa aí agora, ninguém vai te achar doido não, quem está na rua, no barzinho, quem está aí no restaurante, faz isso aqui agora, ó. Faz isso aqui, ó, fecha bem a cifose aqui, ó. Faz bem a cifose e tenta subir o teu ombro, você vai ver que não passa de 90. Abre bem o peito aqui, você vai ver que como o movimento fica muito mais fácil. Então é óbvio que existe ali, por mais que ainda isso na literatura ainda seja falte evidências, mas é óbvio que uma hipomobilidade torácica e uma retração de cápsula posterior vão dificultar aí os movimentos, tá? E, desculpa, um alongamento de cadeia uma retração de cadeia anteromedial, é óbvio que isso vai dificultar os movimentos. Então isso precisa estar dentro de um programa de reabilitação. Quando você hiperativa trapézio superior, você vai tender a ter uma diminuição de força de manguito. Então uma bela liberação miofacial de trapézio superior vai te ajudar também a usar a musculatura certa hiperescapular. Trabalhar a serrátil anterior, isso tudo tem que ser feito. Fortalecer manguito rotador, principalmente uma relação 2:1 de rotador lateral em relação a rotador medial. Trabalhar depois, ó, retração de escápula com romboide, com trapézio médio, com trapézio inferior. Tudo isso está dentro desse complexo que é um programa de reabilitação, tá? Que, apesar de eu estar falando mais aqui da dor anterior no ombro, isso serve para também impacto posterior, isso serve para qualquer condição dolorosa do ombro. É você pegar e alinhar e balancear o carro. Esse tem que ser o approach inicial. Quando isso não é responsivo, quando não melhora depois de 2, 3, 4 meses desse tratamento todo, e se existir ainda algum sinal de ruptura total de manguito ou alguma outra coisa, aí a gente pode pensar no plano B, que é ou infiltrar ou entrar até com uma descompressão cirúrgica. Mas a minha opinião aqui vai muito de encontro ao que Jeremy Lewis colocou nesses 2 papers que eu discuti aqui hoje. Essa é a conclusão de que dá para atender muito bem, tem que ser esse o approach inicial, para deixar no insucesso a gente pensar num plano B aí de descompressão cirúrgica. Beleza?